Meus amados, é claro que amamos a palavra de Deus, nós somos inteiramente apegados à palavra do Senhor, dignificamos o nome do Senhor, mas o Senhor nos dá liberdade também para buscar a sua presença, para sermos abençoados. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, eu quero ler dois textos hoje, o primeiro deles é Marcos 10. Marcos capítulo 10 é o texto de total referência para a temática. E a cada culto, a cada pregação, nós temos a referência de Marcos e a referência de um outro texto que nós dizemos que é a paráfrase da palavra, né? Quando você traz como concordância para o tema o outro texto que também demonstra esta verdade dos benefícios do Senhor. E o texto que nós vamos ler é Marcos 10, 29. Marcos 10, 29, que diz: Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Verso 30, que não receba já no presente tempo o cêntuplo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? Também Lucas, capítulo 12. Este é o famoso contexto do sermão da planície, né? Enquanto Mateus trabalha o sermão da montanha, Lucas trabalha o sermão da planície. E nós vamos extrair aqui algumas verdades sobre a fala de Jesus que foi reproduzida por Lucas. Lucas capítulo 12 e o verso 22 em diante. E este texto ele é bem conhecido de todos, principalmente quando nós lemos Mateus. Mas Lucas ele também revela o mesmo que está em Mateus no capítulo 6, Lucas retrata aqui no capítulo 12. A partir do verso 22 está escrito assim: A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscais antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém, meus irmãos? Eu quero destacar aqui duas importantes citações que há neste texto. Duas importantes falas de Jesus. A primeira delas, irmãos, está justamente no verso 30,
quando Jesus disse: porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Olha que revelação importante nesta noite. Jesus está dizendo aos seus discípulos o seguinte: olha, os gentios, eles vivem uma vida de total busca, conquistas, porque eles não têm nenhum tipo de esperança e de confirmação de que, ou segurança de que de fato eles vão alcançar aquilo que eles precisam, e portanto eles buscam, e eles fazem de tudo para alcançar aquilo que eles necessitam. Por diversas vezes Jesus é interpelado sobre pagar os impostos, sobre essa questão do Estado que já determinava a regra de vida para os cidadãos da época. Irmãos, esta questão de tributação, essa questão de sobrevivência mediante a um capitalismo, a busca por riquezas e também a angústia pela sobrevivência, isso é coisa de muito tempo. Na época da encarnação de Jesus Cristo, isso já era notório. Pessoas que buscavam desenfreadamente, de forma lícita, ilícita, de forma justa, injusta, por sobrevivência, até mesmo por ambições de riquezas. Então, quando Jesus ele está fazendo esta comparação, esse contraste entre os seus discípulos e os gentios, é que Jesus está tentando deixar claro para eles que para os discípulos, na condição de filhos, o Pai sabia de tudo aquilo que eles necessitavam. Amém, Jesus? Como é gostoso, como é importante nós relembrarmos, irmãos, de que esta palavra ainda perdura para os dias de hoje. O Pai sabe o que nós precisamos, amém? O Pai sabe quais são as nossas necessidades. Esta é uma primeira verdade desse texto. Você, nesta noite, está satisfeito com esta verdade, amém? Você consegue encontrar tranquilidade, irmãos? Aquela tranquilidade de Provérbios 3:2. Guarda a palavra no teu coração, porque ela lhe trará paz e tranquilidade. Você consegue guardar no teu coração agora a seguinte verdade: o Pai já está sabendo do que eu preciso. Consegue, amém? Então hoje você tem 1000 motivos para dormir e descansar em paz, porque o teu Pai sabe do que você precisa. Isso é uma pregação. Não preciso argumentar teologicamente, não preciso fazer aqui aplicações contextualizadas, irmão. Simplesmente é uma verdade. Jesus disse: o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Uma outra importante verdade aqui, irmãos, dentro deste texto, é quando Jesus ele fala o verso 34, dizendo: porque onde está o vosso tesouro, aí também, ou aí estará também o vosso coração. E aqui, irmão, já não é mais uma questão de necessidade, aqui agora é uma questão de juízo de valor sobre o que de fato eu necessito. Porque os benefícios de Jesus não é somente para suprir, mas os benefícios de Jesus também servem para tirar as inquietações de coisas que não nos pertencem. Então deixa eu te falar uma coisa aqui que é uma revelação hoje. Aquilo que não é para você vai lhe causar inquietações, mas o que é para você vai lhe trazer paz, porque você sabe que o Pai sabe das tuas necessidades, e também no tempo certo o Pai fará suprir todas as bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso, amém?
Então, uma das aplicações desta noite para esta mensagem: Deus quer tirar as inquietações do nosso coração. Deus quer limpar o nosso coração disso que está nos matando, que está tirando nossa paz, que está causando esse desconforto em nós. Um desconforto, irmãos, que muitas das vezes faz com que a nossa própria fé fique instável. Por quê? Porque as inquietações, elas mexem conosco, elas tiram os nossos pés do ponto gravitacional, nós começamos a perder o equilíbrio. Mas nesta noite o Senhor diz que um dos aspectos do seu benefício é que Ele vai tirar de nós todas as inquietações. Você crê nisso, amém? Esse já é um bom e um importante benefício. Eu quero citar a você aqui nesta noite algumas importantes colocações, junto com esta introdução. Nós falamos aqui, irmãos, de alguns pontos importantes e fundamentais. Primeiro, nós gastamos tempo falando dos méritos de Cristo. E hoje aqui nós cantamos vários méritos de Cristo. O último deles, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Né? Quando você está cantando, você está dizendo como Jesus é grande, como Jesus é maravilhoso. Ele é o Senhor da minha vida. A Ele foi dado o senhorio do meu coração. Todas as coisas subsistem por Ele. Ele é Deus, é soberano. Aleluias! Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra de Deus. Aleluias! Irmãos, nós cantamos dignificando os méritos de Cristo, mas também pregamos aqui sobre a importância de que o discípulo sábio se compromete com esses méritos. O discípulo sábio se compromete com esses méritos. E quando nós não temos sabedoria, Tiago nos ensinou, peça a Deus que dá a todos liberalmente, amém? Mas peça com fé e Ele lhe dará sabedoria. Então nós pedimos sabedoria ao Senhor, e aí nos tornamos aquele discípulo em que a sabedoria não é uma filosofia de vida, mas lá em Provérbios, a sabedoria leva à prática. Isso significa o quê? Que Provérbios capítulo 3 e toda aquela narrativa que já falamos aqui, aquilo é para a nossa história, aquilo é verdade para nós. Quais são os benefícios que o discípulo comprometido tem? Ele tem vida e paz, ele tem a vereda endireitada, ele tem saúde para o corpo e refrigério para os ossos, ele tem provisão abundante, o seu caminho é seguro e ele consegue descansar em tranquilidade. Amém? Também falamos, meus irmãos, que nós precisamos entender esses benefícios de Cristo, pensando assim, por que Jesus falou o que disse, né? Falou o que falou para Pedro e os demais discípulos. Vocês receberão 100 vezes mais neste tempo presente. Falamos aqui que o Senhor não deve nada para nós. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Não há quem... Aí vem a lição que aprendemos domingo. Não há quem tenha renunciado que não seja abençoado. Aí aprendemos que eu dou valor aos méritos de Cristo. Eu sou um discípulo sábio, comprometido com os méritos de Cristo. Eu renuncio os meus próprios direitos. E a partir dessa renúncia, aí eu começo 1 vezes 100, 100. 2 vezes 100... E eu aprendi que 0 vezes 100 é 0. Então eu preciso considerar que na sabedoria prática eu tenho que ter renunciado a alguma coisa. Uma coisa eu já tenho certeza que nós renunciamos: a velha natureza. Não tem mais parte conosco, amém? O velho homem já morreu, amém? Agora
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer amém por isso? Você tem essa dignidade do Senhor na tua história, a nova natureza do Senhor. Então, 1 vezes 100 já é verdade na tua vida. Nesta noite eu quero seguir um pouco mais adiante e dizer que no desenvolvimento aplicativo desta mensagem é importante que se conclua em verdades transformadoras. Então, hoje eu quero aqui trazer uma ideia de uma verdade transformadora como um benefício de Cristo. Uma verdade transformadora. E essa verdade transformadora faz com que eu entenda uma coisa: eu não sou mais gentil. Então o meu jeito de pedir mudou. O meu jeito de pedir mudou. Você aprendeu a pedir? O que a Bíblia diz? Pedir? Tem uma canção que diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Mas é o hino da harpa. Na Bíblia não é pedir, pedir. Na Bíblia é pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-vos-á. Buscareis e achareis. Como é o jeito de pedir? Nós não mudamos o propósito só porque existem obstáculos. Nós insistimos, perseveramos, pedindo ao Senhor aquilo que faz parte do propósito de Deus. Nós não mudamos o propósito só por conta das dificuldades. A verdade transformadora, que é um benefício de Cristo, me faz ser uma pessoa perseverante. Por quê? Porque eu me apego a pedir aquilo que é da vontade do Senhor. Agora vem um segredo. Como eu sei que é perseverança e não insistência de teimosia? Olha o segredo. Quando você persevera em paz, olha o que a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Isso é perseverança. Mas se você está insistindo em uma coisa que está trazendo inquietação, então automaticamente é algo que é um pedido igual dos gentios. É pedido talvez por simples necessidades, ou então por desejos que se desenvolvem naquele momento ou no histórico da vida, mas não se tem certeza que aquilo é uma bênção de Deus para a provisão contínua. Porque quantas pessoas, irmãos, pedem as coisas, lutam por coisas e depois não estão satisfeitos, não se veem satisfeitos. Cristão, a verdade transformadora é mais ou menos assim: o Senhor está nos ensinando a pedir corretamente. Deus está transformando a nossa vida. Esse é um benefício do Senhor, porque Ele está dizendo para nós o seguinte: eu vou te ensinar a pedir, a fazer a sua petição. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas seja as vossas petições conhecida por Deus através das orações, das súplicas e ações de graça. Irmãos, o Senhor está nos ensinando que o caminho de nós aproveitarmos o fruto dessa chuva, porque a chuva de Deus está vindo, viu? O profeta falou para o rapaz: veja lá, olha lá, o que você vê? Ele diz assim: não vejo nada. Volta lá, o que você vê? Aí de repente ele fala assim: eu vejo uma pequena nuvem como a mão de um homem. O que o profeta diz? Então fala para Acabe aparelhar o seu carro e correr, porque a chuva está vindo aí, amém, Jesus? Irmãos, sabe o que essa mensagem está dizendo para você? A verdade transformadora está te ensinando a pedir, porque a chuva está chegando, e você não pode perder a oportunidade só porque você não sabe pedir. Faz chover,
faz chover, abre as comportas do céu e faz chover. Ele disse assim: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Espera aí, ele não viu uma nuvem trovoada, ele viu um sinal. Irmãos, você não vai sair aí fora e vai ter trovoadas, rajadas de trovões. Irmãos, Deus está dizendo o seguinte: sabe qual é a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem que você precisa enxergar? É o seguinte: você precisa aprender uma coisa. Se você não souber pedir, se você não souber, irmãos, depender de Deus, você vai continuar com as suas inquietações e a chuva vai descer, vai chover, vai chover. As comportas do céu se abrirão, as pessoas serão abençoadas, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Mas a pessoa que não compreende o jeito de Deus trabalhar, vai continuar com as suas próprias inquietações. Então qual é o benefício de Deus nessa noite? É uma verdade transformadora, é a verdade que transforma o seu jeito de se posicionar diante de Deus. No Lucas capítulo 12, Jesus está ensinando os discípulos a se comportar na hora de pedir a bênção. O que diz Lucas 2:22? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ansiedade mata, irmãos. Ansiedade tira você do centro da vontade de Deus. Ansiedade te perturba. Ansiedade tira você do caminho da bênção. Faz você negociar o caminho da bênção por facilidades momentâneas. Mas o Senhor diz que a chuva, irmãos, não é temporã, a chuva não é passageira, mas é uma chuva que desce do céu e não tornará para lá antes que regue a terra e dê o seu fruto. Agora eu pergunto para você: estamos preparados para colher esse fruto? A verdade transformadora de Jesus nos ensina a pedir. A verdade transformadora de Jesus nos ensina a se colocar na posição certa. E a posição certa não é ansiedade, não é inquietações, não são perturbações, não são comparações. Deus vela pela sua palavra para cumprir, irmãos. O Senhor está no controle de tudo. Foi dito aqui no ofertório: vamos orar para que a vontade absoluta de Deus prevaleça sobre a nossa vida, amém, irmãos? Ou você quer viver a vontade permissiva de Deus? A vontade permissiva de Deus é igual o lírio do campo. Ele cresce, fica lindo, mas logo à noite a erva seca e a sua flor murcha. Assim é a glória do homem. Assim é os desvaneios do homem. Mas o Senhor nesta noite está dizendo assim: olha, quem é o lírio? Quem são os corvos? Que um não trabalha, o outro não tece, o outro não fia. Salomão, na sua grandeza, não chegou nem aos pés do lírio do campo. Imagine vocês valem muito mais que os corvos, vocês valem muito mais que os pardais, vocês valem muito mais que os lírios do campo. Se o Senhor acode os animais, acode a fauna, a flora, quanto mais pequeno rebanho, o Senhor vos abençoará. Aleluias! Precisa, irmãos, saber pedir. A verdade transformadora do Senhor nesta noite é: aprenda a pedir. Primeiro aspecto dessa verdade transformadora que nos ensina a pedir está justamente no verso de número 24. Deus o sustenta.
Primeira coisa que eu tenho que sair daqui nesta noite totalmente amparado e confirmado. Eu tenho que dizer para minha alma: Deus me sustenta. Eu só estou de pé porque Deus me sustenta. Deus está me sustentando. Deus está te sustentando, amém, irmãos? Crê nisso? Professa isso? Se alguém perguntar: como é que você está enfrentando a pandemia? Como você vai responder? Porque Deus... Se você perder o emprego, porque eu sei que muitos passaram por isso. Se você estiver passando por uma situação de enfermidade, se você estiver passando por uma situação de perdas, de danos, de confrontamento, como que você vai dizer? Deus está me sustentando. Amém? Verdade transformadora. Ela está nos ensinando a ficar prontos para colher os frutos dessa chuva que está chegando. Está chegando. Esta chuva está chegando, irmãos. Se prepare. Amém? Segundo aspecto desta verdade transformadora: você vale muito. Certa vez alguém disse assim: uma alma vale mais. Irmãos, isso aqui é um aspecto de potencialização. Pensa comigo, uma alma pecadora. Alguém diz: essa alma que está em pecado vale mais que o mundo inteiro. Quantos concordam com isso? Vale ou não vale? Vale, né? Ou o mundo vale mais que uma alma? Aí eu pergunto: e você que já é filho, vale quanto? Hein? Se a alma que é para ser alcançada vale mais que o mundo inteiro, quanto que você vale? Deus te sustenta, amém? E para Deus você vale muito. Você tem valor, viu? Se hoje fosse uma pregação musical, né, a gente cantava assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, né? É o importante para Deus, né? Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Agora, inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Aleluias! Verdade transformadora, Deus te sustenta, você tem valor. Você acha que Deus vai permitir, irmãos, pandemia, desemprego, fome, peste, angústia, tirar o valor que Ele depositou em você? Você tem valor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é alguém comprado não com ouro, não com prata, mas com o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Você foi feito geração eleita, povo adquirido, nação santa, eleita, zelosa e de boas obras. Você tem algo para oferecer, por isso Deus investe em você.
Você não é, irmãos, um nada, um qualquer coisa, uma pessoa jogada às traças. Você é filho de Deus. Deus está cuidando de você. É por isso que Deus está dizendo: a chuva está chegando aí, e eu preciso te preparar, porque você precisa saber pedir. A verdade transformadora primeiro diz que Deus te sustenta, depois ela diz: você tem valor. Para terminar a mensagem, terceira e última circunstância ou situação desta verdade transformadora. Verso 32. Você é um pequenino rebanho. Mas tem uma coisa. O Pai se agradou em te dar o reino. Aleluias. Você é um pequenino rebanho, mas o Pai agradou em te dar o reino. Eu recebo este reino em nome de Jesus, amém? Eu faço parte deste reino. Você faz parte deste reino? Se coloque de pé. Eu faço parte do reino de Deus. Jesus disse certa vez para a multidão: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Cadê? Eu. Jesus chegou e trouxe o reino. E hoje eu e você fazemos parte do reino. Se eu e você fazemos parte do reino, a gente não sabe pedir. Por isso que a verdade transformadora está dizendo: você precisa aprender a pedir. Você vai fazer igual Isaías fez. Viu a glória do Senhor, e ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios, coração impuro. E viu o Senhor. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai purificar os teus lábios. A Bíblia diz: nós não sabemos como convém orar, mas o Espírito Santo expressamente intercede por nós com gemidos inexprimíveis.